Olá, gente querida, tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o Evangelho. O Evangelho que é Deus reconciliando-se, Deus buscando amizade com o homem. Evangelho é isso, é paz com Deus. Jesus, através dele, Deus fez a paz conosco de novo. Essa é a boa notícia, isso que significa Evangelho. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu acordo cedo, os primeiros raios assim do sol, eu olho para a praia e fico contemplando a criação. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus, na sua perfeição, né, é de constranger a gente, é de deixar a gente admirado, né? Admirado de ver como que Deus fez esse mundo funcionar a partir do nada, né? Como está lá em Gênesis, a partir do nada. Mas hoje eu queria compartilhar um texto com você e ao longo da nossa conversa a gente entender que Jesus foi o mais admirada pessoa que já existiu. Jesus é a mais admirada pessoa que já existiu. E um texto me chamou a atenção, um texto que Marcos escreveu no capítulo 15, versículo 44, que diz assim: Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Admirado soube quando Jesus estava morto. Por que essa admiração de Pilatos? Não foi o único a ficar admirado pelas coisas que Jesus fez. Por exemplo, Jesus foi admirado quando ele se reunia com os pecadores. Jesus era admirado quando ele se aproximava dos pecadores e comia e bebia com eles, se hospedava com eles. Imagina, o Deus encarnado fazendo uma coisa dessa. Provocar admiração. Jesus era admirado porque ele perdoava os pecados. Jesus era admirado porque ele curava os doentes, porque ele expulsava os demônios. Jesus era admirado por ter uma vida absolutamente sem pecado. Jesus era admirado por ter uma autoridade tremenda, era admirado porque ele calava os ventos, ele acalmava o mar. Jesus era admirado por coisas grandes, como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Jesus, ele era admirado por coisas pequenas também. Por exemplo, como não
lavar as mãos antes das refeições. Jesus é admirado pela sua ressurreição ao terceiro dia. Jesus é a pessoa mais admirável de todos os tempos. Quando nós olhamos para Jesus através do Novo Testamento, através dos evangelhos, através dos relatos dos irmãos que viveram com ele intensamente, de dia, de noite, durante muito tempo. Quando a gente olha para Jesus através desses relatos, é impossível a gente não ficar admirado por Jesus. É impossível. Ele é o mais admirado dos homens. E eu admiro Jesus pela sua coragem. Jesus era um homem muito corajoso. Um homem corajoso porque, mesmo sendo Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se homem, tornando-se como um de nós, diz Paulo. E João, no primeiro capítulo, diz que Jesus, aliás, que Deus, através de Jesus, ele tabernaculou conosco. Ele armou o seu tabernáculo, ele armou a sua tenda para viver entre nós. Isso precisa de muita coragem. Ele, sendo Senhor, ele sendo Deus, ele preferiu ser servo. Ele preferiu vir aqui. O caminho, a verdade e a vida. Desceu do seu trono para caminhar comigo. Desceu do seu trono para caminhar com você. Desceu do seu trono para que a gente ficasse admirando tudo que ele é, tudo que ele foi, tudo que ele ainda será. Às vezes, na nossa incredulidade, porque a gente passa por momentos muito áridos, né? A gente passa por momentos muito difíceis. Às vezes a gente é tentado a perder essa admiração por Jesus. E como o autor dos Hebreus nos ensina, ele fala, olha, nós temos que mirar em Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. Porque ele é autor e consumador da nossa fé. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, né? Tempos de incertezas, é preciso resgatar essa nossa admiração por Jesus. É isso que eu queria falar com você hoje, desejando para você uma ótima semana, uma semana muito abençoada. E pergunte-se a si mesmo, por que você admira Jesus? Beijo no seu coração.